Bom dia a todos e a todas. Damos início à segunda conferência do quarto curso de extensão Cidade e Urbanismo no Brasil, que está associado à disciplina Urbanismo, Planejamento e Urbanização no Brasil, séculos 19 e 20, do programa de pós-graduação da FAU-NB, aqui em Brasília. A conferência de hoje será proferida pelo professor Lucas Sestaro, que é professor na Universidade Federal do Paraná e também atua como professor colaborador no programa de pós-graduação da UEM-UEL, que é um programa cooperado, articulado entre ambas as instituições. E o professor Lucas vai fazer uma conferência que tem como tema as ideias da SAGMAX para o planejamento regional do Brasil dos anos 1950 a 1960. Então, eu agradeço o Lucas por aceitar o convite, agradeço aos colegas e aos estudantes que estão aqui na conferência. E, Lucas, a palavra é com você. Muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Quero agradecer pela oportunidade que você possibilita, com o convite, que é um prazer atender a você e ao grupo de pesquisa aí na UNB. Quero cumprimentar os alunos, também os demais participantes, em especial o Mancha, que foi orientador durante o mestrado e o doutorado, e que tem bastante responsabilidade sobre as descobertas e a pesquisa que foi conduzida durante esse período onde eu estudei a SAGMAX. Então, bom dia a todas e todos, e eu vou fazer aqui uma exposição sobre as ideias da SAGMAX para o planejamento regional no Brasil dos anos 50 e 60. A minha afinidade com o tema da SAGMAX, ela se deu lá atrás no mestrado, onde eu estudei primeiro o estudo da estrutura urbana da aglomeração paulistana, um trabalho que eu destaquei aqui para a gente trazer alguns aspectos de discussão por conta da abordagem territorial, e depois, na sequência, eu continuei estudando a SAGMAX, o movimento Economia e Humanismo, os seus desdobramentos aqui no Brasil, e mais recentemente, por conta da minha estada há quase 2 anos aqui no Paraná, eu também tenho olhado para a atuação da SAGMAX no estado do Paraná, que é um objeto um pouco ainda explorado, e onde a participação deles se deu em 3 momentos, e eu vou fechar a apresentação de hoje falando sobre um dos trabalhos, um dos últimos trabalhos desenvolvidos pela SAGMAX, e que foi aqui no Paraná, que é o Plano de Desenvolvimento do Paraná. E eu faço essa incursão entre a estrutura urbana da aglomeração paulistana e o Plano de Desenvolvimento do Paraná, com a ideia de que a gente possa, numa análise, comparar o quadro também evolutivo da própria metodologia da SAGMAX, por conta de que a gente não tem, nesse período de atuação da SAGMAX, uma continuidade do que era desde o primeiro trabalho até os últimos. Há, de certo modo, uma evolução na maneira de intervir no território, e também até a questão do território em si, que não era tanto o objeto de estudo e pesquisa da SAGMAX lá em 47, quando eles fundam a instituição aqui no Brasil. Isso vai sendo incorporado, aprimorado e entendido pelos técnicos. Só para, antes de mudar o slide e já adiantar na sequência da apresentação, essas imagens que estão ilustrando esse primeiro slide, é do estudo para o desenvolvimento e instalação de indústrias no Pernambuco e estados do Nordeste, que é um trabalho desenvolvido no ano de 54, via a Comissão de Desenvolvimento do Pernambuco, a CODEP, e que teve coordenação conjunta com o engenheiro pernambucano, o Antônio Bezerra Baltar. E à direita é a imagem do Padre Lebré, apresentando o estudo da estrutura urbana da aglomeração paulistana para a prefeitura em 58, em São Paulo. A sequência da exposição aqui, num primeiro momento, que eu vou tentar passar rapidamente para falar sobre
o Lebré, a fundação da SAGMAX e a sua vinculação com a economia e o humanismo, e um segundo ponto onde a gente vai abordar, de fato, as questões mais voltadas ao planejamento regional e à incursão sobre o território no Brasil, nesse período da década de 50 e também o início dos anos 60, que é um período fértil de construção das ideias acerca do planejamento, das instituições de urbanismo, da formação de comissões nas prefeituras e em demais órgãos públicos para organização dos seus planos, né? E, por fim, de uma maneira panorâmica, fazer ali uma exposição muito rápida, né, dos trabalhos que foram desenvolvidos, não abordando cada um dos trabalhos, mas sim só a sequência, né, desse período de 47 até 64, que é onde terminam os trabalhos da SAGMAX, embora o encerramento da atividade se deu em 67, ali tem uma sequência da quantidade de trabalhos e onde que esses trabalhos foram desenvolvidos, né? Então, antes de iniciar, né, só aqui demarcar as referências bibliográficas que estão pontuando, de certo modo, essa apresentação, e que é um quadro bastante resumido, né, daquilo que eu estou usando para a apresentação de hoje, visto que de 20 anos quase para cá, né, mais precisamente ali nos últimos 15, estudar a SAGMAX, estudar a atuação do Lebré tem sido um campo fértil para a historiografia do urbanismo, né? Então, nós temos aí vários pesquisadores, né, quando a gente fala em vários nesse campo também da historiografia do urbanismo, nós estamos falando para chegar em uma dezena, não é assim tão fácil, né? Mas é um tema que há 20 anos atrás era pouquíssimo abordado, eu digo isso por conta do período que estudava, né, na graduação, a gente tinha uma aula ali que falava de Lebré e de SAGMAX, e hoje a gente vê, né, nas pesquisas, nos programas de pós-graduação, também nas bibliografias, nos congressos, né, uma ampliação do número de pessoas que estão discutindo o SAGMAX, né? Então, aí um quadro de referências de início, né, para que aqueles que se interessem, que queiram se aprofundar sobre o tema, né, percebam aí aonde pode se buscar, de certo modo, esses temas, né? Então, está destacado aí, né, o trabalho da Michele de Ângelo, que estudou o IRFED, estudou a formação desses pesquisadores junto ao instituto fundado lá na França, do qual alguns brasileiros vão estudar, né, também o trabalho da Elisângela Chiquito, que estudou a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, a CIBPU, né, o trabalho mais recentemente, né, esse que eu falei que aqui já do Paraná, em conjunto com uma colega de lá da UEM, né, que fez o pós-doc olhando para o Plano de Desenvolvimento do Paraná e estudando polos de desenvolvimento, uma publicação mais recente, né, sobre o planejamento no Paraná e a partir da visão da SAGMAX. Também a tese da Cleonice Gardim sobre a CIBPU, trabalho da Cristina Leme, do Celso Lamparelli, que foram, de certo modo, os desbravadores do tema, os primeiros a abordar a questão da SAGMAX, né? Trabalho da Virgínia Pontual sobre essas relações do Lebré com o Bardet, né, e com o Baltar no Recife. Então, são alguns dos pontos aí de bibliografias onde são possíveis de se buscar referências e aperfeiçoar sobre o temário, né? É claro que tem mais coisas do que isso, é possível a gente buscar mais referências, também um quadro de referências importantes na França, de onde o padre Lebré é nascido, né? E ali uma abordagem bastante forte no campo da sociologia, né? Então, iniciando essa exposição, né, sobre a fundação da SAGMAX e o movimento de economia e humanismo, só lembrando, né, o Lebré ele é um religioso, ele tem uma formação católica não só de um fiel, um religioso ali, que isso permeia desde a sua infância, mas ele vai estudar para padre, né, ele se ordena padre, né, mais precisamente frei dominicano, da Ordem dos Pregadores, né,
essa ordenação dele se dá no ano de 28, quando ele já está com uma idade, né, ali mais de 30 anos, o que para a época, para os homens que iam buscar a vida religiosa, já era uma idade um pouco mais avançada, mas isso rende a ele também uma certa maturidade, uma visão de mundo, até por conta das outras experiências que ele vivenciou antes da ordenação sacerdotal, né? Como a questão do trabalho colocado dentro da Marinha, né? Ele vem de uma família da região da Bretanha, né? A região da Bretanha na França é bastante forte a atividade pesqueira, mas o pai dele não era um pescador, o pai dele era também da Marinha. Não tinha uma carreira como a que ele conseguiu fazer, de chegar a oficial, almirante, né? O pai dele era mais da parte de manutenção de barcos, mas assim, isso rendia para ele já uma condição, né, para a família dele, uma condição financeira um pouco melhor do que a condição dos pescadores da Bretanha. E isso, então, né, também traz para ele essa visão da disparidade de mundo e as diferenças das condições sociais, né? Ele passa, dentro da Marinha, o período da Primeira Guerra, então percebe também toda a questão dos investimentos, da organização, do planejamento de guerra durante aquele período, né? E quando ele pede baixa em 22, né, é para ingressar no noviciado da Angers, né, aonde ele vai se ordenar frade ali em 28, e ordenado frade ele retorna para a região da Bretanha, né, já para estar dentro de um convento junto com outros padres, e é um período onde há um aumento muito grande da influência dos sindicatos da pesca, né, e ele percebe uma coincidência em relação a isso por conta também do afastamento, distanciamento das pessoas em relação à Igreja Católica, né. A Igreja Católica naquele período, ela é a igreja coordenada, né, pelo Papa Pio XI, né, que tem toda ali uma abordagem muito mais conservadora, né, que combate o sindicalismo, que combate as ações também nos países de economia socialista, né, e o sindicalismo, por sua vez, tem uma visão mais progressista, né, instiga, de certo modo, os pescadores a questionar aquela sociedade, né? E ele chega a essa conclusão de que essa ruptura entre a religião e a temporalidade, a sociedade contemporânea, ela não estava rendendo ali uma possibilidade de intervenção junto ao meio social, que era onde estavam os fiéis, que era preciso pensar uma forma, uma abordagem de trazer essas pessoas de volta para a Igreja Católica. E, evidentemente, também que, nesse período, quando a gente fala em igreja, né, a questão do catolicismo ela é muito forte, quase que na Europa toda, né? Então, não há ali também uma concorrência com outras denominações religiosas, né, como a gente vê mais na contemporaneidade. Mas há uma perda grande de fiéis que está ocorrendo naquele período, e o Lebré, preocupado com isso, é que ele começa a estudar como trazer essas pessoas de volta. E em 31 ele vai fazer uma pesquisa empírica para conhecer as condições de vida, porque quando ele conversava com essas pessoas, a resposta era: mas a gente vai na igreja e só reza e não resolve o problema da panela vazia em casa, né. Então, ele vai querer entender, mas qual que é a condição de vida que essas pessoas têm? Está tão ruim assim, né, como que eles estão vivenciando? E a partir disso é que ele vai perceber a necessidade de uma intervenção e vai se aproximar desses pescadores, vai se aproximar do sindicato, né. Lá já na década de 40 isso rende para essa parceria rende ali a aprovação de uma minuta de lei que eles constroem conjuntamente, né, os pescadores, coordenados com o Lebré, os sindicatos, e que isso vai ser aprovado como uma espécie de estatuto da pesca. E então isso tudo, né, vai tornando ele um pesquisador da realidade social, né, e que ele também
vai tentar se aproximar de pessoas para organizar um centro de estudos aonde era possível intervir nessa realidade social, né, para além das questões da Igreja Católica. É claro que ele usa essa prerrogativa de padre, né, a abertura e, de certo modo, a proteção que a Igreja rendia para ele, mas ele vai querer expandir a sua área de influência para além da religião, né. E em 41, ele funda, juntamente com outros membros ligados ao catolicismo, mas a um laicato, né, ele funda o movimento de economia e humanismo, o Centro de Economia e Humanismo, né, e eu destaco aqui entre os fundadores, né, a presença do François Perrault, né, que era um economista e que vai ter uma influência muito grande na formulação da, da, das ideias do economia e humanismo, inclusive sobre a abordagem, os polos de desenvolvimento, né, uma ideia que o Perrault constrói e que isso vai ser bastante usado depois nos trabalhos da SAGMAX, né. E além disso, o Perrault ele tem uma vinculação com o Brasil, ele veio para o Brasil no momento de formatação do curso de economia da USP, né, sendo criado ali no início da década de 40. Ele também passa pela Escola de Sociologia e Política, que é a via de abertura para o Lebré no Brasil, em 47, é por onde o Lebré chega no Brasil, ele vem ministrar uma disciplina em nível de pós-graduação para a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que é uma instituição fundada em 34, no mesmo período em que a USP é fundada, mas que ela tem uma abordagem, né, sobre uma sociologia mais empírica, né, e uma vinculação muito forte com a sociologia americana, tanto que o Donald Pearson é um dos idealizadores desse projeto, né, ele participa ali, a princípio, dando consultoria e vai, inclusive, dar disciplinas para essa parte da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Como ideia, né, do que o grupo colocava, né, tem 4 principais aí que eles vão isso disseminar mundo afora e nas demais organizações que vão ser criadas em outros países, a exemplo da SAGMAX no Brasil, eles vão sempre colocar esses 4 princípios que deveriam ser percorridos pelos membros, né. Então, que tem essa questão, né, de uma que a religião e a temporalidade, elas devem caminhar conjuntamente, não são estanques, né, então tem sempre essa vinculação muito forte com a matriz religiosa, e não à toa a SAGMAX, o pessoal que vai trabalhar, né, na primeira década de atuação dela, é um pessoal muito ligado à ação católica e também à fraternidade leiga dos dominicanos, ou então, se não era ele membro daquelas organizações, era um amigo que levava, e assim por diante, todos muito vinculados a essa matriz religiosa, né. Um segundo ponto que ele coloca, já como um método quase de que o pesquisador tinha que ter, né, que era deixar de lado essa visão segmentada de áreas, né, então que precisava, para entender a realidade social, era necessário ter uma mistura, ter ali uma troca de informações, né, aonde a gente não ficasse restrito a um único segmento, né, isso para que se pudesse romper as estruturas antigas de organização da sociedade e da própria forma de organizar o trabalho, né. Um terceiro ponto, que era eliminar, né, aquilo que ele vai chamar de mal do mundo moderno, né, daquele período ali dos anos 30 e 40, né, que era a proletarização, a concentração de renda, a queda da produção, né, e essa produção está ligado tanto ao ponto de produção de alimentos, com a agricultura, a indústria da pesca e também a própria industrialização propriamente dita, né. E a questão do rompimento, né, com as estruturas antigas, aonde era necessário repensar a forma de distribuir a renda, né, diminuindo esse disparate entre campo e cidade, entre indústria e artesanato. E um quarto ponto, que era uma grande reformulação dos quadros de carreira e do próprio sindicalismo, né, aí com uma ideia também de combater, de certo modo,
o sindicalismo e o protagonismo que esse sindicalismo está tomando junto ao meio dos operários, né? Como uma cronologia, muito rapidamente, já avançando aqui, né, para o pós-fundação, alguns pontos que foram importantes para disseminar essa ideia do economia e humanismo, né, foi a fundação da revista de Economia e Humanismo já em 42, e que era uma revista onde se produziam artigos com a participação dos próprios membros do Economia e Humanismo, mas aberto a outros pesquisadores, né, e destaco aí a presença do Gaston Bardet, né, um humanista francês que vai publicar artigos na revista de Economia e Humanismo, também a questão da publicação do primeiro manual, né, de método de pesquisa, lá em 44, que vai ser aperfeiçoado depois em 51. Em 45, a aproximação com o Ministério de Reconstrução Urbana da França, que aí é onde eles passam a atuar, de fato, com pesquisa de campo e com a formulação de algumas propostas, né? E para isso precisam criar alguns organismos como a SAGMA, o INSAC e o CREDOC, que foram atuar nas cidades de Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Nantes, aonde tinha-se a proposta de apresentar um plano de reconstrução das cidades que haviam sido arrasadas e precisavam ser reconstruídas no pós-Segunda Guerra. Em 47, também como uma forma de disseminar as ideias do Economia e Humanismo, é fundado a Livraria de Economia e Humanismo, que perdurou até o final da década de 90 passada, né? E é o mesmo ano em que o Lebré vem para o Brasil, né? Em 47, ele chega em abril de 47, numa intermediação que envolve o Convento dos Dominicanos de São Paulo, através do Frei Romeu Dali, e o professor Ciro Berlim, que era o diretor da Escola de Sociologia e Política, né? 47 é um período que o Brasil está pensando um plano de desenvolvimento, né, que tem um excedente no saldo da balança comercial e que o governo do Dutra ele rompe, de certo modo, com o que vinha sendo colocado durante os anos Vargas, né, com um nacional-desenvolvimentismo e um alinhamento por parte do Dutra muito maior com os norte-americanos, né, uma tentativa de aproximação maior com os norte-americanos, e isso, de certo modo, gera um debate no país onde a elite empresarial sente a carência também, né, de pensar um projeto, né. Por conta disso, o Celso Lamparelli ele menciona também a presença da Fiesp como articulador dessa vinda do padre Lebré em 47 para o Brasil, né. Ele chega até a afirmar que quem pagou a estadia, a passagem, foi a Fiesp, mas nos arquivos, né, do próprio Lebré existe ali o contrato, a parte da Escola de Sociologia e Política, mostrando, né, a questão do subsídio que ele receberia pela Escola de Sociologia e Política, né, por esses 3 meses de atuação em São Paulo. Em 54, já com a Sagmax fundada aqui no Brasil e também com a consolidação do Centro Lebré e FED, acontece o primeiro Congresso Internacional de Economia e Humanismo em São Paulo, que é uma articulação do Lucas Nogueira Garcês, né, que está deixando o governo do Estado no ano seguinte, e em 58 a fundação do Instituto de Pesquisa e Formação para Economia e Desenvolvimento, do qual vários brasileiros vão fazer o curso, né, durante desde 58 até mais ou menos ali 66, 68, é grande o fluxo de brasileiros que vão para a França fazer curso no IRFED. Aqui alguns dos manuais produzidos durante a década de 50, são manuais que contam com membros do Economia e Humanismo, nesse primeiro encarte, né, do guia de pesquisa social e o manual do pesquisador tem ainda a presença do Gaston Bardet dentro dessa equipe, e no último deles, que vai falar do Aménagement du Territoire, né, é onde o Benevenuto de Santa Cruz, um frei dominicano de São Paulo, é um dos autores, né. Até então não tinha brasileiros assinando essa edição, mas são 4
exemplares, né, o de 55 que vai falar sobre a pesquisa urbana e que coincide com o período em que a Sagmax está entrando aqui no Brasil nesse campo da pesquisa urbana, né. Eles tinham acabado de desenvolver o plano diretor de Ourinhos, também tinham acabado de participar do plano de desenvolvimento do Pernambuco, né, do plano de desenvolvimento do Pernambuco e industrialização dos estados do Nordeste, e tinham também entregue há pouco o estudo sobre as necessidades e possibilidades para o desenvolvimento do Estado de São Paulo dentro da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. E em 56 eles vão ser contratados pela Prefeitura de São Paulo para desenvolver o estudo da estrutura urbana da aglomeração paulistana. Essa recepção do Padre Lebrun em 47 aqui no Brasil, ela se dá, né, nesse contexto de superávit no saldo da balança comercial, de um país que está forjando a sua industrialização, de crescimento das cidades capitais, né, e também de um deslocamento de uma população rural para os centros urbanos, né. Tanto que os dados vão mostrar, né, que os anos 40 a gente teve aí um crescimento significativo de mais de 10 milhões na última década de habitantes no país, né, e dos quais metade desses habitantes eram jovens com menos de 20 anos, o que mostrava a necessidade de pensar a inserção dessa juventude nos postos de trabalho, na formação social e também intelectual, né. E a distribuição que a gente percebe, né, que metade da população, mais da metade da população, elas estão morando na região dos estados do Nordeste e no centro-sul do país, né, ainda com uma regionalização que é diferente, né, acho que não é, eu achei que o próximo mapa já mostrasse o mapa, mas é aqui que não é essa regionalização que a gente conhece hoje, né, do sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte do país, né, aqui tem ainda o centro-sul, é onde incluía São Paulo e Paraná, né, o leste, Minas Gerais e Espírito Santo, e os estados do sul, com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, e isso, então, rende aí a necessidade de se pensar a organização também dos serviços, a institucionalização dos órgãos públicos e a própria organização do território, né. É um período onde, ainda sob herança do Estado Novo, né, percebe-se essa necessidade de criação de uma elite burocrática que deveria introduzir critérios de eficiência, economia e racionalidade, não só na administração pública, mas nas próprias organizações da sociedade, né, nas empresas, né. E é o período também pós-Segunda Guerra Mundial, aonde nos Estados Unidos se formula, né, ali o programa, né, do 4-Point, né, onde vai financiar os países subdesenvolvidos para a contratação de consultorias também especializadas. Então, desde a década de 40, a gente tem aí a formação de algumas instituições de consultoria, né, a exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, fundada, né, a SAGMAC 47, o IBAN em 52, né, depois o CPU e o CEPUR, né, todos órgãos que vão, de certo modo, fornecer assistência técnica. E do ponto de vista da articulação entre o governo federal e os municípios, né, você tinha ali um elo um pouco falho na década de 40, e os governos estaduais começam a criar os departamentos de assistência aos municípios, né, e disso também rende as comissões de plano e toda aquele aparelhamento no sentido de fornecer subsídios para um planejamento da cidade que vinha sofrendo um crescimento e precisava enfrentar, de certo modo, uma política urbana. Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, onde o Lebrun vai primeiro se radicar, né, a gente tem um quadro aí pós-fim da Segunda Guerra Mundial, aonde também a intelectualidade está se formando, né, tem então desde 34 a criação da Universidade de São Paulo, né, e incorporando as faculdades que já existiam, né, como a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, né, a Escola Politécnica, e que isso vai render
a vinda de vários pesquisadores, né, de outros lugares do mundo para o Brasil, ajudando, nesse sentido, a formatação do projeto institucional da universidade, né? Também no mesmo ano a criação da Escola de Sociologia e Política, e em 46 a criação da PUC em São Paulo, né, como universidade, né? Em 47 acontece essa primeira vinda do padre Lebré para ministrar essa disciplina de introdução geral à economia humana, aonde vão ser dadas 36 aulas, né, e com um programa que discute linhas de pensamento econômico, né, e também discute depois, lá no final, a forma, né, de passagem de uma economia atual, que ele chama de atual, né, aquela economia que estava baseada no capitalismo, para uma economia mais humana, né, e por essa economia mais humana ele vai falar da questão da harmonização, do desenvolvimento integral, né, e das ações pelos que colocasse o homem como centro dessa da atividade econômica e não o homem para produzir pela economia somente, né. Junto disso, em 47, em junho, é fundada a SAGMAX, né, a Sociedade para Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais, e nesse slide mostra algumas das relações que o padre Lebré vai formar, né, aqui no Brasil, para também apoiar a criação dessa SAGMAX, né. Então, o Lucas Nogueira Garcês, que em 47 participa da fundação da SAGMAX e permanece na SAGMAX até ser eleito governador. No Recife, o Antônio Bezerra Baltar, né, nessa imagem ele é prefeito, e o Lebré está participando dessa reunião com ele na prefeitura, né, e dentro da Igreja Católica, né, também a busca de algumas figuras conhecidas como mais progressistas, como Dom Helder Câmara, né, de quem o Lebré foi assessor durante o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, lá na década de 60, em 62, 63. Então, nessa cronologia, né, eles trabalham de 47 até 67, né, quando é encerrado, de fato, as atividades, fechado o escritório, né, se faz toda a mudança do que tinha de acervo para outros espaços. E nesse período o Lebré ele tem algumas vindas para o Brasil, né, ele já na primeira vinda dele em 47 ele tem que ir embora, logo ali em julho por conta de uma certa rusga com a Igreja Católica, com o governo do Dutra, então é articulado esse retorno dele para a França, o próprio Vaticano é quem chama ele, e o retorno vai se dar em 52, a partir de uma articulação do Lucas Nogueira Garcês com a cúpula da Igreja Católica, para que ele possa voltar, né. O Garcês e o Lebré, eles têm uma ligação bastante significativa, e quando o Garcês é eleito governador do estado, ele pede ao Lebré, né, por cartas isso, né, um apoio no sentido de organizar as diretrizes de governo. E essas diretrizes de governo que o Lebré encaminha para ele numa correspondência em 51, ele viram o plano plurianual do Sim, governo, mas imagina, assim, eu acho que não tem do como. E a governo gente Lucas vai Nogueira ficando Garcês. refém do que fez, E aí a gente entra no aspecto, né, dos trabalhos, né, do que eram as ideias que a SAGMAX trazia para o planejamento regional no Brasil, nesse período de 50 e 60. Sobre as linhas do planejamento, né, a gente, nesse período dos anos 40, havia uma discussão muito forte sobre o que era o planejamento governamental e o planejamento econômico. E o planejamento territorial ele está ganhando peso, né? E a SAGMAX, como ela tem na sua origem das pessoas que vão atuar ali, ela tem uma presença forte de economistas, de sociólogos, a questão do planejamento territorial ela vai sendo incorporada na sequência, né? E deve-se, de certo modo, ao apoio do Lucas Nogueira Garcês para a contratação da SAGMAX, para eles desenvolverem o estudo sobre o desenvolvimento de São Paulo a partir da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai.
Então, os primeiros trabalhos que a SAGMAX vai desenvolver, ali em 47, 48, são pesquisas pequenas, são pesquisas pequenas, que eu quero dizer, envolvendo equipes ali, né, de 2, 3 pessoas só, e com questões mais pontuais, né? Não tem uma abordagem que envolvia grandes equipes de pesquisadores, como começa a acontecer de 52 em diante, né? Dentro dessa questão da CIBPU, que vai ser o start para que a SAGMAX pudesse se consolidar como, um órgão de assistência técnica, né? A gente tem aí a divisão das regiões do Brasil e a Cleonice Gardim colocando esse peso das bacias, né, no sentido de organização do própria institucionalização do planejamento territorial no país, né? Com essa divisão, onde a gente tem os estados do Centro-Sul, do Nordeste e a região amazônica, né, que vai render a criação de organismos de planejamento regional pelo governo federal, né, desde 48, com a Comissão do Vale do São Francisco, depois a Superintendência para a Valorização Econômica da Amazônia, em 52, a Superintendência para a Valorização da Fronteira do Sudeste e a Sudene lá em 59, né, já um pouquinho mais tarde. E aí, dividindo o país nas áreas de abrangência das bacias, né, a gente tem essa grande área, que é a Bacia Paraná-Uruguai e a Bacia do São Francisco, aqui mais ao sul e nordeste do país, e a região amazônica. E disso vai render, então, a organização da CIBPU, né, onde tinha, a princípio, uma tentativa de que ela envolvesse mais estados do que ela envolveu, ela acabou envolvendo esse mapa que está à direita, né, com o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e o Mato Grosso e Goiás, né? Minas Gerais ficou de fora, que a princípio era um dos estados que também estava dentro da área de interesse, mas acabou não aderindo, né? E que rende esse mapa aonde a gente vê os cursos d'água, né, a rede hídrica vinculada a essa bacia, e que foi um trabalho do qual a SAGMAX participou por 6 anos, né, primeiro trabalhando para São Paulo e depois trabalhando para os 3 estados do sul do país, né? Então, disso tudo aonde ela vai se aproximando desse contexto das regiões e do território, né? Os estados que faziam parte da Comissão da Bacia Paraná-Uruguai, né, a gente tem aí esse ponto que mostra bastante dos problemas que eles vinham enfrentando, né? Aonde você tem também um destaque para São Paulo, com uma hegemonia no desenvolvimento da indústria, né? Mas um crescimento também em outros estados e um declínio da agricultura, né? E por conta desse declínio, a questão econômica ela vai pautar muito das discussões da SAGMAX. Então, olhando para essa população, né, os estados que faziam parte da CIBPU tinham metade da população do país na época. E São Paulo tinha já essa hegemonia, né, sobre a produção do PIB, a produção econômica, e os demais estados se preocupavam com essa hegemonia paulista, e pensando que era preciso afixar também o processo de industrialização dentro dos seus territórios, né? Para o Lebré e para a SAGMAX, a questão do território ela não é simplesmente delimitada por uma fronteira. Eles entendem as relações econômicas e sociais para além das relações físicas, e precisa, então, às vezes, um problema que diz respeito ao Paraná ou a São Paulo, ou vice-versa, não pode ser enfrentado somente por aquele estado. É claro que isso impacta numa questão também de organização do Pacto Federativo, de quais são as atribuições que cada órgão tem, né? Para a época, a questão do consórcio de bacias era um ponto inovador e era um ponto que precisava, pela Constituição Federal, ser regulamentada pela Presidência da República, que a princípio conta com o apoio do Vargas para organizar esse comitê de bacias, mas que depois isso não prospera, né? Ele acaba não apoiando isso, tinha uma oposição forte dos governadores do Sul naquele momento, e
ao governo do Vargas, e então, por conta disso, ele não apoia a comissão da Bacia Paraná-Uruguai, mas os estados, sob principalmente a coordenação do Garcês, vão eles mesmos se organizarem e colocarem recursos para isso, né? Eu vi no Disciplina, a Elisângela, semana que vem, deve estar com vocês e certamente vai falar melhor sobre a Comissão Interestadual da Bacia, né? Então, a gente vai avançar para essa parte sobre os dois trabalhos que eu quero destacar, né, da estrutura urbana da aglomeração paulistana e do Plano de Desenvolvimento do Paraná, colocando, né, alguns pontos que a gente consegue identificar, seja pelos textos que estão na revista de Economia e Humanismo, seja também por partes do que está transcrito nas metodologias, nos trabalhos da SAGMAX, porque isso é um ponto bastante interessante que a SAGMAX, nos encartes dos seus trabalhos, né, eles têm um trecho, logo no início, dedicado a descrever a metodologia ao que é o objeto que eles estão atuando, pesquisando, né? E isso, então, vai ficando perceptível, né, o que eles têm como objetivos, né, e o que eles entendem também como organização do território. E aí a gente percebe uma filiação inicial que vem de lá do Frederic Lepley, né, que foi ainda um pensador da economia no século XIX, na França, e tem uma influência muito grande sobre a organização do museu social. O Lepley, ele tem pesquisas sobre a classe trabalhadora, sobre as formas de habitação e a organização do território, né? Isso passa ali por um período com várias publicações. O Gaston Bardet vai beber dessa fonte do Lepley também, né, e pensando os níveis de hierarquização do território, que ele vai falar da célula doméstica, da célula comunitária, né, e da célula regional, né. O urbanismo social do Guedes, né, também olhando ali para a questão da cidade, campo e região, né, e o François Perrault com os polos de desenvolvimento e o desenvolvimento harmônico, né. Então, esses pensadores vão embasar, em boa parte, a forma de entender o território, organizar e de fazer as suas pesquisas também, né. Por desenvolvimento integral e harmônico, o François Perrault ele vai definir, né, que é a questão da manutenção da individualidade do homem e dos seus valores, quanto às ideias de justiça, de verdade e da fé do indivíduo, né? Então, que a questão religiosa também passando pelo Perrault, né? Que a economia deveria preocupar-se com o homem, não somente com a produção e da riqueza que beneficiaria uma minoria de líderes, né? Que ela tem que ter uma ideia de conciliação de classes, né? E os custos do homem, né? Que seria aí a questão do que ele precisa, no mínimo, para viver, né? Para ter condições de se desenvolver, né? E para o padre Lebré, né? Ele vai colocar, num texto de 58, a questão do desenvolvimento integral como uma busca para o desenvolvimento dos aspectos que deve contemplar em todos os estratos da população, né? E que isso vai colocar, né, uma forma de combater a fome e a miséria dos países subdesenvolvidos. Em 58, o Lebré já está bastante inserido nessa questão dos países subdesenvolvidos, já tinha tido trabalho junto a especialistas da ONU, lá em 52, sobre os níveis de desenvolvimento econômico, e ele, então, está entendendo que aonde está o lugar para se intervir, para se pensar, é justamente nos países subdesenvolvidos, né? E aí, ele, em 56, né, com já um certo know-how, após terem trabalhado no plano para Pernambuco, no relatório das necessidades e possibilidades do estado de São Paulo, no plano diretor de Ourinhos, a SAGMAX é contratada pelo prefeito Toledo Pisa, em 56, para realizar esse estudo da estrutura urbana da aglomeração paulistana. São Paulo estava fazendo um plano diretor naquele período, né, coordenado pelo engenheiro Carlos Lodge, do próprio departamento de urbanismo da prefeitura.
E o Toledo Pisa, ele não estava bem convencido de que aquele plano era o mais adequado para São Paulo. E, conhecendo os trabalhos da Sagmax, ele contrata o Lebré para que desenvolvesse esse plano, né? O Lebré tinha tido toda a incursão sobre o estado de São Paulo por conta das necessidades e possibilidades, então ele já chega dizendo que não é possível uma cidade do porte de São Paulo, que à época já passava de 2 milhões de habitantes, já era a maior cidade do país, pensar somente a escala do município, né? E aí, então, ele vem com essa questão da aglomeração paulistana, que vai abranger os municípios também de Santo André, de São Bernardo do Campo e de Guarulhos, né? Como a gente vê nesse mapa, e vai trabalhar com a Grande São Paulo e o que eles vão chamar de mais que Grande São Paulo, que seria as cidades polos do interior do estado, né? Tinha como objetivos identificar as condições de urbanização da cidade, para isso eles vão dividir em unidades elementares, a questão que é onde a primeira célula de moradia das pessoas, as possibilidades de promoção de um desenvolvimento descentralizado, a localização de novas polarizações para que a cidade fosse polinucleada e não dependesse somente da sua região central, uma discussão que eles já estão colocando desde a década de 50, e estabelecer os níveis de medição das condições humanas dentro da cidade de São Paulo. Além do município de São Paulo e das cidades da aglomeração, eles vão aqui, né, chamar de Grande São Paulo, com essas cidades que hoje estão inseridas na região metropolitana e que têm relações diretas e diárias nos deslocamentos com a cidade de São Paulo. E aqui, né, a questão da mais que Grande São Paulo, com as cidades polos, né, onde eles chegam até Bauru e Araraquara, né, no período, né? E tudo isso aí quase que uma relação muito próxima de dependência econômica com a capital. Por unidade elementar, eles vão justificar que essa primeira célula de atuação, de intervenção, né, é inserida num bairro e que tenha um mínimo de desenvolvimento urbano, né, que precisasse ter ali uma condição das pessoas terem um primeiro núcleo de atendimento, então com escola, com um pequeno mercado, farmácia, né, padaria e assim por diante. Daí elas vão formar as unidades complexas, as unidades elementares são 307 na cidade de São Paulo e 340 ao todo na aglomeração paulistana, e elas vão formar as unidades complexas, que a gente vai ver logo em seguida no mapa, que seria já a unificação em torno de bairro e aonde tivesse já uma nucleação para atender necessidades para além das básicas dos moradores. E as unidades completas, que seriam os subcentros, né, onde a gente tem ali a questão da possibilidade de formar, né, polinucleação na cidade. Esse mapa é o que vai mostrar, na linha mais escura, né, mais forte, a formação das unidades complexas, e essa linha menor, onde está escrito o nome de cada uma das unidades elementares, dentro do município de São Paulo. Então, a gente vê aí as unidades completas, né, formadas aí pelos nomes do que a gente conhece mais como os bairros, né, o Centro, Ibirapuera, Vila Maria, Santana, Ipiranga, e dentro de cada uma dessas unidades completas, a gente tem as unidades elementares, né, dentro do centro de São Paulo, dessa unidade completa do centro de São Paulo, a gente tem 40 unidades elementares, como a gente vê nesse mapa aqui, e dessas unidades elementares eles vão pesquisar vários aspectos sobre as condições de vida da população. Isso é feito no município de São Paulo inteiro e também nas outras 3 cidades que vão formar a aglomeração paulistana. Eu estou falando outras 3 porque no período ainda São Caetano do Sul não era emancipado, né? Então era Santo André, São Bernardo e Guarulhos que fazia parte dessa organização. A mesma coisa também Osasco, ali naquele período. Então, tudo isso, né, eles estão analisando as tipologias construtivas das habitações, se atende, se não atende, eles estão analisando o crescimento populacional que essa unidade está tendo, o acesso aos serviços de saúde, de educação,
de esporte, a questão do transporte, a presença do poder público, a qualidade das vias, né? Se tem iluminação pública, condição de segurança e assim por diante, né? Então, é uma pesquisa que, para aquele período, ela foi considerada bastante inovadora no sentido de revelar uma condição de vida do habitante de São Paulo que poucas pesquisas tinham entendido, né? E o importante é que olhava para o território como um todo, né? Então, foi descobrir vários aspectos no sentido de quais eram as condições de vida de uma população que as pessoas nem sabiam que estavam em São Paulo, que faziam parte do município de São Paulo. E graças a esses dados todos das unidades elementares, eles vão confeccionar uma série de informações, né, como essa que a gente vê, da condição de deslocamento, né, com as manchas que vão, aí, vão demonstrar a questão do atendimento do transporte público ou das vias de acesso, né, mostrando o tempo de deslocamento entre o local de moradia e o local de trabalho, né, e já identificando ali em 56, 57, lugares aonde você levava mais de 3 horas para se deslocar da sua residência até o local de seu trabalho, né, e aonde também tinha a questão do emprego mais bem colocado. Por conta disso, eles vão defender a cidade polinucleada, descentralização dos locais de moradia e assim por diante. Só que esse trabalho, que tinha essas 5 partes apresentadas, eles colocam a terceira parte delas, os aspectos sociológicos da aglomeração, ele não chega a ser entregue. E, por conta disso, ele não chega a ser um trabalho que apresente um plano, ele apresenta diretrizes para um planejamento futuro e não chega ali a sistematizar numa ideia de plano para a cidade, né? E isso também é um contrato que acaba sendo interrompido, fica uma parte pendente de pagamento na troca de gestão e, de certo modo, atrapalha o plano, né. A equipe que foi envolvida em torno desse estudo da estrutura urbana da aglomeração paulistana, ela chegou a ter mais de 100 pessoas trabalhando. Logicamente que isso é entre estagiários, técnicos, pesquisadores de campo e a equipe dirigente do projeto. E é o maior dos trabalhos que envolve equipe pela Sagmax durante esse período de atuação. E, além disso, né, é uma pesquisa que leva mais de 2 anos para ser feita, né. E aí eu pego justamente, para a gente avançar para a parte final, o Plano de Desenvolvimento do Paraná, que foi desenvolvido em 63 e que já é num outro contexto de Sagmax, né, e que um trabalho que vai envolver o estado inteiro do Paraná, e é uma equipe muito mais enxuta, e que um trabalho que leva 5 meses para ser desenvolvido sob o contrato com o governo do estado, né. O Paraná, ele é um estado que ele é um estado que desde lá dos anos 30, ele percebe uma dificuldade muito grande de integração do seu território. E desde os anos 40, então, os governos estaduais tentam uma série de medidas, né, com o plano rodoviário para integrar esse território, e em 50 inicia uma série de estudos para o desenvolvimento regional, com a criação de alguns organismos para gerenciar esse tipo de ação, e na década de 60, com a eleição do Ney Braga, que, de certo modo, traz uma ruptura com os grupos políticos que dominavam a política paranaense até então, ele vai criar essa comissão, a CODEPAR, e contratar a Sagmax para desenvolver esse plano de desenvolvimento do Paraná. E eu estou pegando esse plano de desenvolvimento do Paraná por conta de que ele, ao contrário do estudo da estrutura urbana da aglomeração paulistana, que é um trabalho importante para a historiografia, mas ele não chega a materializar uma proposta, um plano para a cidade de São Paulo, o Plano de Desenvolvimento do Paraná, ele norteia uma reteriorização do estado do Paraná, né? Ele vai reconfigurar os limites físicos dentro do estado, né, e definir os polos de desenvolvimento e que, de certo modo, estão vigorando até os dias atuais no estado do Paraná, né, pela organização do governo estadual. Dentro dos escalões de análise do território, está aí colocado, né, essa abordagem aonde
vai se dividir as regiões que deviam ter aí no máximo 1,5 milhão de habitantes, né? E isso é a criação de cidades polos, né? Já identificando os polos dessas cidades. Tem muitas cidades aqui que elas estão tendo um crescimento muito rápido, porque são cidades novas, são cidades que foram sendo plantadas ali na década de 30 e 40, e eu estou usando plantada por conta da região que ela foi colocada, né? Que era uma região de plantio de café, aonde essas cidades vão ser organizadas pelas companhias urbanizadoras ali na década de 40, desde 30, na verdade, e viram cidades polos, né? E a questão também da área de abrangência de no máximo 30 mil quilômetros quadrados, né? E essa identificação vai render essa parte de 7 grandes regiões para o estado do Paraná, né, e que são as que a gente conhece hoje, né. Hoje, a questão de Cascavel também é uma das regiões delimitadas, mas ali no período Cascavel ela ainda era uma cidade muito nova e com pouco nível de desenvolvimento. Mas dentro dessas 7 regiões que eles identificam, eles vão identificar 4 grandes polos, que é a capital, a cidade de Ponta Grossa, que faz parte da região metropolitana e é uma cidade próxima de Curitiba, e a cidade de Londrina e de Maringá, que é onde eles vão defender a instalação de escritórios de apoio aos municípios. E a partir desses escritórios de apoio, que vão sendo instalados ali em 65, 66, tem, antes mesmo da campanha do Serfal pelos planos diretores, o financiamento por parte do Estado do Paraná para a organização dos planos diretores da cidade. Logicamente que isso não é a Sagmax fazendo, mas faz parte das ideias do que eles apontavam como prioridade para o desenvolvimento do Estado do Paraná. Esse mapa anterior mostra o percurso das pesquisas feitas, né? Então, por onde eles andaram e como que as equipes foram desbravando esses espaços. Acho que é importante a gente também lembrar um antecedente desse trabalho, uma relação do Lebré com o Pierre Monbeg, que na década de 30 ele vai escrever, a partir de uma pesquisa sobre os pioneiros do café, e tem ali um capítulo onde ele vai estudar o estado do Paraná. O foco é mais o estado de São Paulo, mas ele também estuda o estado do Paraná naquele período, e o Monbeg tinha uma proximidade com o padre Lebré, embora não faz parte do economia e humanismo. Dentro dessas zonas homogêneas que eles vão identificar, né, tá toda uma ideia, uma proposta de quais eram as áreas novas, as áreas já mais consolidadas, e que pode-se pensar os investimentos a partir disso. E aí, essa questão também, né, dos 4 escritórios de desenvolvimento regional, de apoio aos municípios, né, como eu tinha falado, né, aí Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. E que esses escritórios não são mais escritórios de desenvolvimento regional, como a gente conhecia na época, mas que ainda tem essa presença de serem as cidades que cediam, em boa parte, os órgãos do governo estadual, né, aqueles órgãos centralizados, né, do que não está na capital, mas que tem a representação do Estado nessas cidades polos. E aí, entra nessa questão do que era o entendimento de comunidade local e de região para a Sagmax, né? Então, essa comunidade local incluía tanto área urbana quanto rural, era um lugar onde você tinha a pequena propriedade, o assentamento de pessoas que precisavam de um deslocamento diário ou semanalmente para uma cidade vizinha ali, né? E isso tanto para uma criança poder estudar, quanto para ter acesso a um serviço de saúde, quanto para vender a sua produção, quanto comprar os bens de consumo, né? Devia ter um raio de abrangência de 3 a 4 quilômetros, né? E uma população em torno de 60 famílias ali, que ia render pouco mais de 300 pessoas. E as regiões, que são as áreas de planejamento, aonde vai se forjar, né, a ação do Estado de uma maneira maior, né, que os investimentos se dão descentralizados da capital, mas para uma visão mais regional e não propriamente investimentos pontuais em uma cidade ou outra, né. Disso tudo, eles tiram as 7 regiões, como a gente já viu, 16 sub-regiões que estão inseridas dentro dessas 7 regiões
maiores e 50 zonas supralocais que contam com uma série de comunidades locais por conta também da questão rural ser muito forte do desenvolvimento agrícola dentro do estado do Paraná. E isso tudo resulta nessa composição, que é a que a gente tem até os dias atuais, né, com essa alteração de Cascavel, também elevada a um polo, mas que é o que a gente tem até hoje no estado do Paraná, né? E isso vem do Plano de Desenvolvimento do Paraná de 63, né, coordenado pela SAGMAX. Não é um trabalho que o Lebré esteve à frente, mas sim a equipe dele. Já é um período em que a SAGMAX está configurada como uma cooperativa de técnicos, né? Aqui esses nomes que estão aparecendo são os da equipe toda que trabalhou, né? Então, a gente tem aí a coincidência na equipe de coordenação do Benevenuto de Santa Cruz, que também esteve à frente da estrutura urbana da aglomeração paulistana, né? E de outros nomes, né, como o Celso Lamparelli, o Francisco Itaker Ferreira, que, além do período que trabalharam para a estrutura urbana da aglomeração paulistana, ali ainda recém-formados, né, iniciando suas carreiras de arquitetos, eles trabalharam junto ao PAG, né, o Plano de Ação do Governo de São Paulo durante o período do governo Carvalho Pinto. E que ali não era também a SAGMAX, eles saíram da SAGMAX, se afastaram da SAGMAX naquele período, mas trabalharam dentro do gabinete da Casa Civil para a organização desse PAG, e quando acabou o governo, né, eles retornaram à SAGMAX e vão trabalhar na coordenação do PDP de 63. Né? Além disso, os demais técnicos que a gente percebe aí as profissões, né, de não só os engenheiros e arquitetos, mas sociólogos, economistas, advogados, geógrafos, né, trabalhando dentro dessa equipe para o projeto do Paraná. E aí, para fechar, já adiantado aqui, já estourando o tempo, só passar de uma forma mais panorâmica sobre os trabalhos realizados pela equipe do Lebré durante esse período de 47 a 64, né? Então, eu já tinha dito lá no início da exposição que até mais ou menos 50, 51, os trabalhos não eram assim de grande monta, eram trabalhos pequenos, com uma ou duas pessoas participando, e que culminavam em relatórios, né? Como sondagem preliminar a um estudo sobre a habitação na cidade de São Paulo, as condições de vida dos trabalhadores do Jockey Club, as condições das crianças abandonadas na cidade e no estado de São Paulo. Né? Em 53, já pensando a inserção para o Comitê de Bacia Paraná Uruguai, eles vão desenvolver um estudo sobre, seria um preliminar, e que é a grande viagem que o Lebré faz junto com o Benevenuto Santa Cruz pelo interior de São Paulo, e também visita Santa Catarina, o Paraná e Minas. E, junto disso, sai um relatório sobre a população rural do Paraná também, que é entregue pelo Lebré ao governador do Paraná, o Bento Munhoz, na época. Dentro disso, 53, 55, eles fazem um estudo sobre os problemas de desenvolvimento de São Paulo, o plano diretor de Ourinhos e o estudo para a implantação de indústrias no Nordeste e no Pernambuco do Brasil, né, que é onde há aproximação com o Bezerra Baltar, lá no Recife. Aqui, a partir disso, 56, 58, também os estudos para os estados do sul do Brasil, né, pela Comissão da Bacia Paraná-Uruguai. Estrutura urbana da aglomeração paulistana, que, embora não concluído, ele rende a contratação pela Prefeitura de Belo Horizonte, da equipe da SAGMAX, e que ali eles vão evoluir para a entrega de um plano diretor, que se dá em 63. Outras pesquisas relacionadas ao desenvolvimento do Nordeste, a questão da reforma agrária também pensada, né, para o estado de São Paulo, provocando ali, tensionando uma abordagem política para o problema dos assentamentos. A questão da água e do esgoto também como uma preocupação. Em 63, a entrega de planos diretores para Barretos, Sorocaba, Belo Horizonte, alguns estudos para implantação de loteamento, e o estudo, né, do Plano de Desenvolvimento do Paraná, também de 63, e 64 já um arrefecimento dos trabalhos, né, por conta muito do golpe militar,
que afasta boa parte desses técnicos, alguns deles vão se exilar, e coincidentemente também é um período onde boa parte deles acaba indo estudar no IRFED, né, por conta dessa perseguição que começa a haver no Brasil, e em 67 a SAGMARQUES encerra oficialmente as suas atividades, né. Então, eu deixo à disposição essa exposição, os slides, né? Lá no início estão as referências bibliográficas que foram empregadas aqui. Como eu disse, é um recorte dessas referências que a gente traz, né? Que tem outros estudos também que abordam a questão da SAGMARQUES, e pelo tempo a gente não aprofunda tanto essa questão do escalão territorial, mas eu quis aqui, sobretudo, possibilitar uma abordagem que a gente pudesse perceber mudanças na proposição e no nível escalar, né? Porque se na estrutura urbana da aglomeração paulistana eles partem de uma escala micro, que é a unidade elementar, para fornecer um subsídio de se pensar São Paulo como um todo, a cidade, no plano de desenvolvimento do Paraná, há toda uma questão de visão regional, né, e de que isso articulando os aspectos locais, né? E uma diferença de 5 anos de elaboração entre uma coisa e outra, né? E, logicamente, que há abordagens que cabem ser feitas sobre os estudos, né, das necessidades e possibilidades do desenvolvimento de São Paulo, lá de 55, das necessidades e possibilidades de desenvolvimento de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de 58 também, né, e as próprias questões que a gente pode observar nos planos de diretor que eles vão desenvolver, né. Mas isso é algo que cabe vários estudos, várias pesquisas, dá para desenvolver uma série de análises a partir disso, e que acho que a minha contribuição aqui foi mais no sentido de mostrar esse panorama, né, e as possibilidades que o tema rende, além de abordar esses dois trabalhos aí que trazem uma marca dos estudos da SAGMARQUES. Então, agradeço novamente ao professor Rodrigo pela oportunidade, espero poder ter contribuído um pouquinho com a discussão e debate de vocês, e fico à disposição de vocês para a discussão. Obrigado e bom trabalho para todos. Obrigado, Lucas, pela conferência.